Oi gente, bem-vindos ao canal Família Yoshimori. Hoje estou toda encapotada porque está frio. Então eu falei, vou colocar um gorrinho, uma blusinha mais quentinha, né? E vou gravar esse vídeo pra vocês, gente. Então o vídeo de hoje, como vocês viram na descrição, é eu relatando um pouquinho sobre o meu parto. Como muitos já sabem, seguem a gente aqui, foi um parto prematuro, tá? Então eu vou contar um pouquinho dele pra vocês. Vou falar um pouquinho antes do que aconteceu, né? E já chego nele pra vocês entenderem como tudo ocorreu. Mas antes, o que custa, hein, gente? Se inscreve aí no canal caso você ainda não seja inscrito. E deixa aquele like, gente, que o like super ajuda o nosso canal, tá? O YouTube entende que você tá gostando dos vídeos e manda pra mais pessoas. Então vamos lá. Mas antes, solta a vinheta! Bom, gente, vamos lá, vou falar então um pouquinho como que tudo ocorreu, né? Eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal falando sobre um exame chamado TOGT, agora esqueci, gente, a sigla dele, mas é falando sobre a diabetes gestacional, né? O exame que a gente faz, um exame bem chatinho que é feito. E aí lá eu comentei com vocês que saiu o resultado do meu exame e que graças a Deus não estava com diabetes gestacional. Né, pelos valores ali que a gente olhava, parecia que não estava. Só que quando eu fui no médico, ele falou que aquele valor seria normal se eu não estivesse gestante, né? Mas como eu estava gestante, então aquele valor não era um valor normal. Então eu estava alterado e que eu teria que começar a fazer acompanhamento para essa diabetes. Então eu fui encaminhada para o centro de diabetes. Lá eu comecei a fazer, passei por um nutricionista, passei pelo endócrino e eu comecei a fazer pela segunda vez, né, porque na gestação do Henk também já foi assim, fazer o controle alimentar, tá? Só que assim, o meu controle alimentar não é bem o controle alimentar, né? Eu comia de tudo um pouco, mas não comia tanto, né? Algumas coisas eu já havia trocado na outra gestação, né? Como leite, eu tomo só desnatado, não como açúcar, eu como só adoçante, o stevia, enfim, algumas coisas eu já havia trocado, né? Então eu fui mantendo o que eu mantinha já na outra gestação e que deu tudo certo. Porém, nessa, pra mim tava muito parecido com a outra, né? Mas a médica achou melhor, agora quase no final, fazer uso da insulina. Então eu precisei usar a insulina, usei mais ou menos umas 2 semanas de insulina para poder controlar essa diabetes. Só que era muito esquisito, sabe? Porque ao invés de abaixar, ela estava aumentando a minha glicemia. Enfim, não sei o que aconteceu, mas isso aconteceu comigo, né? Mas mesmo assim eu tomei. Mas eu parei por 3 dias quando achei isso meio estranho, né? Voltei na médica, ela falou que era assim mesmo, mas que tinha que aumentar o meu nível de insulina. Então de 6 unidades que eles falam lá, aumentou para 8. Enfim, aconteceu que no dia 8 de junho, né, nós estamos no ano de 2021, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu tinha consulta no meu médico a 1h da tarde, no postinho. E antes eu falei, vou fazer um xixizinho e vou, né, pra não ficar apertada lá. E fui. Na hora que eu fui me limpar, saiu o tampão mucoso, né? Até então eu achava que era o tampão mucoso. E era, tá? Mas como isso não aconteceu na do Henk, né? Mas eu sou da área da saúde, então eu tenho uma certa noção. Mas mesmo assim, eu fiquei meio assim, falei, vou tirar foto e vou mostrar pro médico. Tô indo lá mesmo agora, né? Então foi o que eu fiz. Tirei foto, cheguei lá, passei pela consulta, mostrei pra ele, né? E ele já falou, olha, tá aparecendo mesmo, vamos fazer um exame de toque. E na hora que ele fez o exame de toque, eu já tava com 1 dedo de dilatação. Foi aí então que ele me encaminhou pro hospital regional aqui de Itanhaém, né, com urgência já mandou encaminhamento pra eu ir. E aí começou a minha saga, né? Por quê? Porque eu estava de 35 semanas e 2 dias ainda. Então tinha muita coisa ainda que eu precisava comprar ainda pro nenê, que eu deixei mais pro final, né? Pra mim mesmo, pra eu levar pra maternidade. Não tinha feito depilação,
Enfim, coisas de mulher, né? Não tinha arrumado meu cabelo, não tinha feito nada, gente. E o medo de ficar internada sem ter feito nada disso era grande. Então eu falei assim, gente, como eu sei que não tem, assim, eu tava com um dedo só de dilatação, né? Então essas coisas não evoluem assim, pá. Mas eu sabia que não tinha perigo assim, não precisava ser aquela urgência de sair dali e já ir pro hospital. Então o que que eu fiz? Eu mandei mensagem pra minha mãe e meu pai, falei, gente, vocês podem ir comigo até a cidade, levar, me ajudar a comprar umas coisas, né? Então meu pai foi, me pegou aqui em casa de carro e a gente foi. E ainda fui comprar banheira, fui comprar fralda, fui comprar uma camisola pra mim. Cheguei em casa, tomei um banho, ainda fiz depilação, né? Enfim, gente, fui me preparar tudo ainda antes de ir pra lá. Então eu fui mais ou menos, já era umas 5h30, 6 horas quando eu fui pro hospital e lá eu fiquei até então, né? Então eu cheguei lá, eu já estava de 3 a 4 dedos de dilatação, passei pelo médico, né? E no exame de toque, a médica percebeu que que o neném estava sentado. Pensa numa mulher alegre, fui eu. Assustada, porque até então ele estava já encaixado, né? Quando ela me falou que ele estava sentado, eu falei, nossa, mas ele estava encaixado já, né? Aí eles falaram, olha, ele tá sentado, então muito provavelmente vai ter que ser um parto cesárea, né? Porque nessa altura, ele já tava de 35 semanas e 2 dias, né? Ele não vira mais. Gente, eu fiquei numa felicidade. Pensa na felicidade de uma mulher. Por quê? Eu já fiz um relato, acho que de parto aqui do ENC. E fiz. Tá escrito, tá aí uns vídeos atrás, tá? Coisas que o SUS não fala, enfim. Eu esqueci até a palavra agora. Comi o pão que o diabo amassou nesse parto, sabe? Então, parto normal, pra mim, quando eu ouço uma mulher falando assim, meu sonho é parto normal, eu fico pensando, meu Deus, ela não tem noção do que ela tá pedindo. Apesar de que cada mulher é uma mulher, né? E cada parto é um parto, enfim, eu não queria passar mais por isso. Eu já tinha uma cesárea, sabia como era uma cesárea, eu sei que o pós é horrível, mas vale muito a pena porque você não sente dor nenhuma no durante ali, né? E aí eu fiquei muito feliz, eu falei, nossa, meu Deus. Gente, isso tudo foi resposta de oração, eu tenho certeza disso. Eu passei a minha gestação inteira pedindo pra Deus que no dia do meu parto, muito medo, vou dizer que com muito medo eu passei a minha gestação, com medo de passar tudo que eu passei de novo, né? Mas eu pedia muito a Deus todos os dias que no dia do meu parto fosse algo muito leve assim, sabe? Que eu não sentisse dor, que eu sentisse a presença dele ali, dos anjos dele, que eles me confortassem, que fosse da maneira mais suave possível. E foi assim, nossa, eu via Deus em cada momento ali, enquanto eu tava ali no hospital, sabe? Então, eu sei que ele preparou esse momento pra mim desse jeito, que o Yuri já estava encaixado, e ele virar foi algo assim que eu não esperava, sabe? E eles não fazem parto normal com o bebê sentado, graças a Deus, né? Porque aqui eles têm muita mania de induzir parto, né? Então, eu fiquei ali na terça-feira ainda, sendo monitorada, fiz o cardiotoco pra ver como é que tava o coraçãozinho do nenê. Enfim, fiquei de terça pra quarta lá no hospital, porque a médica falou pra mim assim, olha, vamos tentar segurar esse nenê, né, vamos ver como é que vai fluir essa dilatação tua, porque se ela começar a estacionar, dá pra gente tentar segurar mais 1,5 semanas, né, porque o bebê ainda é muito novinho. E foi o que eu fiz, né, fiquei lá internada, e eles falaram que eu teria que ficar essa 1 semana lá internada, esperando, porque eu não poderia fazer esforço nenhum. E eles sabem, né, que quando a gente vem pra casa, a gente acaba fazendo um certo esforço. Então era melhor eu ficar por lá. Porém, durante essa de quarta pra quinta, né, não, de terça pra quarta, perdão, eu fui sendo monitorada, né, fizeram exames de toque em mim. E cada vez que eu fazia exame, estava cada vez mais dilatando, né. Então, foi aí que na quarta ainda, o dia inteiro, ainda fiquei fazendo esses exames, né, o cardiotoco,
fazendo o exame de toque e eu tava só dilatando. Então de 5 fui para 6, de 6 fui para 7, até que eu comecei a cair assim, a soltar coágulos de sangue, né? Foi aí que eu fiquei bem preocupada, pedi para chamar um médico. O médico chegou naquela calma, falou: não, fica calma, que é assim mesmo. Antes disso, ainda tava saindo o tampão, tá? Eu via que o tampão saía quando eu me enxugava e tal. Mas depois começou assim, como se fosse, pensa naquela menstruação no começo, que sai igual uma água assim. Só que no meu saía, só que saía tipo coágulos assim, né? E aí o médico falou: não, vamos preparar a cesárea dela, que ela vai pra cesárea. Ela, olha, e aí ele virou pra mim e falou assim: olha, mãe, a gente vai pra cesárea, porém, você sabe que existem riscos, né? Porque ele é prematuro. Eu falei: não, eu sei que existem riscos, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Mas antes, gente, eu esqueci de falar, durante esse dia eu fui fazer um ultrassom pra ter certeza que o neném estava sentado, tá? Então não foi só no exame de toque que a médica concluiu isso. Então eu fiz o exame de ultrassom, ele estava realmente sentado. O médico ainda chegou a comentar com a outra médica: a gente pode tentar fazer a manobra para tentar desvirar o nenê. Eu olhei bem para ele, eu falei assim: o que, doutor? Não, eu tenho opção de escolher. Ele falou: claro que você tem. Eu falei: então eu não quero não, porque eles iam fazer uma manobra assim na minha barriga para tentar, só que isso é estressante pro nenê, né? Outra, eu não queria, porque eu queria cesárea. E é isso, né? Eu queria o que tinha que ser mesmo. Enfim, voltando, fui pra cesárea. O Michel, era bem no horário que o Michel tava pra chegar, que era 8 horas, que é o horário que entra lá no hospital, né? Então eu avisei ele um pouco antes: olha, amor, tô indo pra cesárea, sobe logo, né? Então ele subiu e logo encontrei ele já na sala, assim, já tava chegando na sala de parto quando ele chegou. Ele se trocou e ali eu entrei, acho que pra sala de parto umas 10 para as 8, né? Até eles prepararem tudo e o nenê nascer deu 8h12, que foi quando ele nasceu. Então quando eu fui aberta, acho que era umas 8h05. Não. Deixa eu ver. Umas 8h05. 8h05. Levou 7 minutos exatos pra ele nascer, né? Então ele nasceu às 8h12 da noite. Não senti absolutamente nada. Graças a Deus foi tudo certo nesse parto. Porque no da minha filha, o primeiro da cesárea, eu fiquei totalmente anestesiada, né? Porque eu senti a anestesia subir, tive que tomar 2 vezes. E, bom, enfim, depois isso é um assunto para um outro vídeo, caso vocês queiram que eu fale um pouquinho do meu outro parto, do primeiro. Mas, graças a Deus, Yuri nasceu muito bem. Ele nasceu até meio gordinho, né, pro tempo dele. Nasceu com 3 kg 125 e 49 centímetros. Perfeito. Chorou quando nasceu, né? Então o pulmãozinho dele já tava bom, né? Porque o perigo de nascer com 35 semanas é o pulmão não estar ainda madurinho, né? Então, graças a Deus, ele estava tudo bem. O único problema que deu foi que a glicemia dele estava baixa, estava 33, tem que estar aí no mínimo 45, né? Segundo acho que eles falam lá. Mas, graças a Deus, ele ficou o tempo inteiro comigo, não precisou ir para UTI. E aí nós passamos, então, a ficar ali no hospital todo esse tempo. Ficamos 10 dias, tá? Na verdade, eu ganhei, por ter tido diabetes gestacional, eu fico no hospital um pouco a mais do que uma mulher que tem cesárea normal, né? Assim, que não tem problema nenhum, comorbidade nenhuma. Então, eu fiquei ali... se uma mulher normal fica uns 2 dias, eu fiquei 3, né? Fiquei acho que 72 horas. 72 horas, né? Ganhei alta, porém o neném não ganhou. Por quê? Porque como ele era prematuro, pediram muitos exames pra gente fazer. Então ele teve que fazer um exame de raio-x, teve que fazer um exame de eletrocardiograma, ecocardiografia. Então, todos esses exames, graças a Deus, deram normais. O raio-x deu uma alteraçãozinha ali no tamanho do coração dele. Por isso que ele precisou fazer a eco. E então, assim, eu ganhei alta na sexta,
ou no sábado, não lembro. Mas tivemos que ficar até segunda, porque ele precisou fazer um exame, que foi esse aí da ecocardiografia, e a mulher só vai uma vez na semana, que é na segunda noite. Então, segunda noite fizemos o exame, ela manda em 24 horas, ou seja, só na terça noite, e os médicos viram na quarta de manhã. Eu tô esperançosa, achando que na quarta de manhã a gente já vinha embora. Passa o médico e fala que deu tudo certo, que o exame dele tá bem, mas ele olhou pra mim e falou assim, mãe, ele tá muito amarelinho. Aí todo mundo que falava isso, eu já fazia uma cara assim de tipo, eu sei, né? Eu tô vendo, tô falando, mas ninguém tá fazendo nada. Aí ele falou, vou pedir um exame, HTPS, acho que é esse o nome desse exame, gente, que é uma agulha grossa assim, que coloca aqui na veinha do nenê da mão e tira um pouco de sangue pra ver como que tá a quantidade de bilirrubina. E quando ele voltou já com... No mesmo dia saiu o resultado, ele já voltou e falou, olha mãe, você não vai ter alta, o seu bebê tá com... Era pra ter 15 de... Agora não sei se é miligrama, enfim, não sei quanto que é. Sei que era pra ter 15 e ele tava com 17 de bilirrubina lá. E aí já chorei muito, 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 porque eu não sabia quanto tempo ainda ia ficar ali, gente. Eu já tava cansada de ficar no mesmo lugar. Minha cama era assim, bem em frente à janela do hospital, então eu via tudo lá fora e eu via os dias passando e, sabe, eu não sabendo quando que eu ia sair dali, era horrível, gente, horrível. Então eu chorei muito, muito mesmo. Foi quando ele falou pra mim, olha, vai depender de você, mãezinha, na fototerapia, de você se dedicar a ele pra ele sair mais rápido, né? Então arrumaram ali um bercinho. Eu até mostrei no último vídeo aí pra vocês que eu coloquei minha rotina do hospital, ele na fototerapia, então arrumaram esse bercinho e uma luz pra colocar em cima dele. Então eu deixava o tempo inteiro essa luz em cima dele, até pra mamar, pra trocar, pra tudo, pra que eu pudesse sair dali o mais rápido possível, eu e ele, né? Muita saudade do Enki, muita, muita mesmo, porque eu não sabia o que estava passando na cabeça dele. A sorte é que eu ganhei do meu primo uma câmera e a gente deixava na sala, eu conseguia acessar de lá do hospital para ver um pouquinho ele. Então isso foi o que mais confortava meu coração, mas eu não sabia o que passava na cabeça dele, né? Porque ele falava pra minha mãe, pro Michel, né? Apontava aqui pra cima de casa, achando que eu estava aqui em cima. E às vezes na cabeça dele, ele devia estar pensando, minha mãe não quer me ver, né? Então isso era o que mais me corroía. Mas, graças a Deus, a gente saiu, né? Ele ficou 20 horas na fototerapia. Aí veio a médica do dia seguinte, pediu outro exame de novo, esse mesmo da mãozinha aqui. E o resultado saiu e a gente conseguiu vir embora na quinta-feira. Então foram 10 dias de angústia ali no hospital, né? Angústia que eu digo assim, muito solitário. Michel ia, mas tinha 2 horários, né? 8 da manhã e 8 da noite. E ele não podia ficar o tempo inteiro comigo, uma porque ele voltou a trabalhar, outra porque tinha um Enki que é muito apegado a gente, então a gente falava assim, não, vai pra casa, fica com ele, né, dorme lá, porque ele não vai conseguir dormir com a minha mãe ou com meu pai, né. E minha mãe e meu pai ajudaram bastante, minha filha, ficaram com o Enki nos períodos que o Michel tava lá comigo. E assim foi, gente. Então, assim, o que eu tenho para resumir do meu parto foi que ele foi mais do que perfeito. Deus foi perfeito em todo tempo. Todo tempo eu senti a presença dele ali conosco. Então, busque ele, sabe? Sempre que você puder. Eu sempre falo com ele. Sempre estou pedindo, clamando, confiando, né? Tendo fé. Então, o que eu tenho a dizer é que foi maravilhoso o meu parto. Meu filho é lindo. Perfeito, né? Então agora em diante aqui no canal a gente vai estar sempre mostrando ele, mostrando a nossa rotina aqui em família, tá? Então esse foi o meu relato de parto do Yuri, né? Já tem do Enki aqui no canal. E se você gostou, gente, desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não sei, né? Deixa o seu like aí pra gente, que super ajuda. Compartilha com outras mães, né, que estejam passando por esse período também. E inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!